Disse que foi várias vezes no sítio antes de adquiri-lo. O senhor lembra com quem que o senhor foi? O senhor levou membros da sua família para conhecer? Como é que foi? Foi, Lília, Guilherme, foram. Seu pai Meu foi pai também? foi. Meu irmão foi. Alguém da família do ex-presidente Lula foi para escolher o sítio também? Não. O senhor mencionou também que o senhor usou os valores vindos do seu pai para a aquisição desse sítio. Algum valor oriundo da família do ex-presidente ou de algum amigo do presidente foi usado sem ser os valores da sua família e do Jonas na propriedade dele? Essa transferência do seu pai para o senhor e depois o pagamento do senhor para o sítio foi feito tudo via bancária, declarado? Tudo documentado, cheque administrativo. Algum pagamento em dinheiro, em espécie por fora ou tudo feito? Tudo. Tá ótimo. Fala, eu verbalizo. Tudo com contrato, tudo com cheque administrativo. Tudo por via bancária. O ex-presidente Lula, alguém da família do ex-presidente Lula, participou em algum momento desse momento de aquisição do sítio? Nunca. Tá. Aquisição do sítio? Nunca. Tá. Mencionado, o senhor, o antigo proprietário, menciona no seu depoimento que prestou perante o Ministério Público que teria sido dito que o segundo pagamento deveria ser feito depois só de algum momento por causa das eleições. Tinha alguma coisa a ver esse segundo pagamento com as eleições ou era devido à história de Manduri que o senhor contou agora? Foi a história de Manduri. Não tinha vinculação com a eleição nenhuma? Vinculação com eleição. Entendi. Tá. O senhor se lembra se esse pagamento se deu por meio de cheque administrativo? Sim, todos os senhor? dois. Tá. Agora falando um pouquinho de reformas, logo depois que o senhor comprou, as reformas que o senhor fez foi visando aquele momento imediato de entrada no sítio, é isso? Isso. O senhor lembra qual que era a sua preocupação com relação a isso? Minha preocupação era os velhinhos que estavam indo lá. Entendi. Meu pai já não estava com problema de andar. Entendi. Tinha melhorado, mas ele andava com dificuldade. Entendi. Então todos os locais a gente tinha que ter alguma coisa de acessibilidade. E trocar, como eu falei para a doutora, trocar o ex-proprietário tinha largado. Então até assento de privada tinha que fazer troca. Então foi toda a parte elétrica, de iluminação, o sítio todo ele tem iluminação em volta e estava toda queimada. Eu tive que fazer toda a parte de fiação, depois trocar todas as lâmpadas dele. Então foi dessa coisa de manutenção com acessibilidade e segurança. Esse era o foco. Isso foi pago 100% pelo senhor? Total. Também tudo por dentro, declarado, transferência bancária, notas fiscais, tudo etc. com eles. Tá. Sim. Fala-se em geral, e eu vou pedir licença para repetir a expressão, que o senhor seria uma espécie de laranja do presidente Lula, que colocou seu nome ali para tê-lo formalmente, mas que, na verdade, o sítio seria do presidente Lula, daí a quantidade de obras realizadas. E eu queria que o senhor explicasse isso. Em primeiro lugar, isso é verdade? Não, doutor, pelo amor de Deus. Eu tenho um compromisso com a minha honra, com a minha ética, com minha família em primeiro lugar. Não tem como. Isso é o que nós convivemos e vivemos e vivenciamos, quebrado agora por diversos fatos tristes, inclusive com a morte da tia Marisa. Nós perdemos aquele elo que nós tínhamos, mas 40 anos convivendo junto. Não tem laranja nessa história, não tem, doutor. Isso aí. Quer dizer, o dinheiro veio do seu pai. Do meu pai, de anistia, tudo documentado. A nossa vida foi toda verificada. A estranheza que possa causar o fato de obras terem sido realizadas por terceiros, no caso a dona Marisa, se explica por essa afetividade da relação? Sim, totalmente. Quando ela era viva, o senhor prestou depoimento no âmbito do Ministério Público Federal. Sim. O senhor falou que ela havia encomendado a cozinha já naquela época? Falamos tudo pro doutor. E ela era viva já naquela oportunidade? Umas duas questões. Esse projeto que o senhor mencionou, que a Cecília chegou a fazer para o senhor pagou por esse projeto? Paguei. E mais uma questão, o Ministério Público junta na denúncia, se refere a várias vezes em trocas de e-mails entre o Maradona e a equipe de segurança do presidente Lula, tratando majoritariamente sobre horta e bichos. Eu queria que o senhor explicasse por que esses assuntos eram tratados com a dona Marisa, com o presidente, com quem for. Quem cuidava de horta e bichos era a tia Marisa. Isso era a tarefa dela, era o barato dela, que ela curtia. A gente ia lá e pescava, a gente ia lá e comia horta, a gente ia lá e comia ovo, era dela. Então fazia sentido ele mandar um e-mail para ele, sim. Fora esse assunto
bichos e horta, algum outro assunto relativo à manutenção de sítio, o dia a dia era tratado com a família do presidente, com a dona Marisa, com o presidente, com quem for? Não, só as coisas de discussões de vamos fazer tal coisa, projeto em conjunto, Com conversar. relação ao Maradona, a gestão ali do não, sítio? não. Qual seu app